Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Marco Antenas, tá bom? Obrigado, hein? Nós estamos com uma instrução de extrema importância hoje sobre energia solar, sistema fotovoltaico, ok? Só lembrando uma coisa, muita gente, a maior pergunta uma das perguntas mais feitas hoje para nós é o seguinte: vale a pena eu instalar o sistema fotovoltaico, energia solar em minha casa? Sim, vale a pena. Já logo de cara, já vou dizendo para vocês, se você quer colocar um sistema de energia solar na sua casa, vale a pena sim. Só que antes disso, você precisa saber tudo que eu vou explicar agora. Vou fazer uma série de vídeos para que os vídeos não vão ficando longos. Mas hoje nós vamos falar a parte básica. Principalmente essa parte básica, quem é o primeiro contato que vocês vêm a ter diretamente ao vendedor, seja ele que foi até sua casa ou você foi até um local para ter informações para adquirir o sistema fotovoltaico em sua casa. Vamos provar para vocês que a necessidade dessas funções, a necessidade do conhecimento dessas funções é fundamental o vendedor instruir você para isso, ok? Porque acaba sobrando depois para quem? Para o instalador. Então é fundamental você saber disso, tá? Vale a pena? Sim. Para quem gasta aí acima de R$200 de energia, vale a pena você colocar o seu sistema de energia solar. Se você gasta menos que R$200, será que vale a pena? É uma avaliação que você tem que fazer sobre o orçamento que está chegando até o seu conhecimento, para você ver o custo e benefício mensal que você vai ter, ok? Mas para quem gasta acima de R$200, vale muito mais a pena. Mas você pode fazer a sua avaliação se você gasta menos de R$200. Combinado? Vamos lá. O vendedor chegou até sua casa ou você foi até um representante que possa vir te vender o sistema fotovoltaico. O que você precisa saber para que esse sistema seja instalado em sua casa? O que a sua casa precisa ter? Primeiramente, estrutura tanto de telhado, tanto de rede elétrica. Tá? Esses dois pontos têm que ser estudados legalmente, passo a passo, carinhosamente, para que o sistema que for instalado na sua casa não venha ficar a desejar com o passar do tempo. Ou até mesmo você acabou de instalar, em menos de 2, 3 meses, não está matando a sua conta de energia. Aí você fala, pô, coloquei um sistema muito caro e não está matando o que eu esperava. Você gasta aí uma grana, vamos pôr um exemplo, é um exemplo. Você gasta R$1.000 todo mês de energia na sua casa. Você foi lá, pediu a instalação do sistema fotovoltaico de energia, ele era para suprir esses R$1.000 e você passar a gastar, é um exemplo que eu estou dando, R$100. R$900 o sistema fotovoltaico que foi instalado na sua casa já está deixando esse dinheiro no seu bolso. Você passou a economizar R$900. R$100 você está pagando porque é de praxe você pagar o mínimo que as concessionárias de energia cobram, certo? Então, isso daí, por isso que muitos quando vendem, falam que você vai economizar 90% ou 95%, certo? Então, essa promessa de 90% tem que ser cumprida, combinado? Mas, o que acontece? Passou 3 meses, você passou a gastar dos 1.000, passou 3 meses, voltou para 500, 600. Quer dizer, você está economizando 400, 500 reais. Será que valeu a pena? Mas vamos ver o erro do porquê que está acontecendo isso. O fator primordial disso tudo é limpeza de placas, tá? Então a gente estudou o telhado e a rede elétrica da casa. E também ter acesso para limpezas desses módulos fotovoltaicos, tá? Porque se você não limpar esses módulos fotovoltaicos, o rendimento de captura dos raios solares, do aquecimento,
sistema fica a desejar devido à poeira, sujeira que estão nos módulos ou placas. Módulos e placas, estamos falando a mesma língua, tá? Tem muita gente que fala módulos, então para você que não conhece, a gente fala placas. É fundamental você fazer essa limpeza. Mas vamos lá, os dois pontos primordiais. Você vai instalar um sistema fotovoltaico na casa do cliente, você tem que verificar se naquela casa tem estrutura de rede elétrica para suportar essa instalação, certo? O que é uma estrutura de rede elétrica? Você verificar o padrão do relógio lá na entrada da casa, se ele está com a instalação exigida pela concessionária legal. O que seria isso? Apenas o disjuntor de entrada do sistema que vem da rua, apenas o disjuntor, pode ser bifásico, monofásico, começa aí com 63 é a exigência, 63 ou mais ampere, 63 amperes ou até mais. Isso depende do consumo da carga de produtos que o cliente tem dentro da residência, freezer, geladeira, micro-ondas ou até comércios que tem outros produtos maiores ali. Então vai mudando a amperagem do disjuntor. Mas só pode estar lá no padrão do relógio este disjuntor de entrada e o sistema de DPS de proteção daquela entrada e um aterramento individual para isso, tá? Vamos mostrar aí, eu vou dar um pause aqui e vou mostrar isso para vocês entenderem, para que não fique a dúvida. Vamos lá ver isso em um padrão, como é essa instalação. Vejam bem, pessoal, olha, aqui nós temos o disjuntor de entrada de 63 amperes e 2 DPS de protetor de surto que está instalado nele. Não pode ter aqui, nesta estrutura aqui do padrão, mais disjuntor para outras coisas, tipo o quê? Disjuntor para motor do portão, ok? Disjuntor para cerca elétrica, disjuntor para lâmpadas luminárias do quintal. Não pode estar neste quadro de disjuntor. Para isso é feito uma estrutura na lateral do poste e uma outra caixinha separadamente. Só pode estar aqui no padrão o disjuntor de entrada, que manda a energia para a sua residência, mais os protetores de surto. E um aterramento individual, olha aí, ó, no próprio poste instalado. Este aterramento sobe o fio, olha onde ele vai e liga ali, ó. Ok? Alguns postes já vem com a estrutura local, combinado? Feito isso, feito esta conferência, digamos que o seu padrão local está adequado para funcionar o sistema. Vocês viram o padrão, né? Um disjuntor, ali pode ser bifásico, trifásico, ok? E DPS. Ali naquela caixinha, ali dentro daquele poste, não pode ter outras conexões. Foi o que eu falei. Motor de portão, cerca elétrica, luminárias e até mesmo uma tomada para você vir a ligar aí um cortador de grama ou você vir usar aquela tomada. Não pode. Se você quer ter esses equipamentos instalados ali no padrão, faz uma caixinha como essa, coloca no próprio poste, tá vendo? Aonde você faz as conexões separadamente, ou na lateral do poste, ou em cima ali da portinha, aonde não atrapalhe o acesso daquele local, tá? E um aterramento é fundamental ter. Então você já verifica se o seu padrão tem isso. Se o seu padrão não tem isso, na hora da venda, o vendedor só vai te vender o sistema fotovoltaico, energia solar, correto? Aí o instalador vai lá para fazer a instalação e vê que está fora do padrão exigido aquele poste. Você vai ter que gastar particularmente com mais material. O que seria? DPS, que ali não tem, e os disjuntor adequado. E retirar aqueles equipamentos, aquelas instalações que você instalou ali, fazer um serviço separadamente. Porque este tipo de serviço, na hora da venda, não é vendido para você e não é explicado. Ou se for explicado, você está ciente que você está pagando o sistema fotovoltaico,
mais um serviço adicional do eletricista ou do instalador de energia solar que está ali na sua casa, que será cobrado. Isso a sua casa teria que ter devido à normativa exigências das concessionárias desde 2017. Precisa ter, tá bom? Então verificamos isso. Se prepara, se o seu padrão não está no padrão exigido, você vai ter esse gasto a mais, certo? Aí cada um faz a sua avaliação, se é caro ou barato. Depende de onde você for comprar o material e depende da mão de obra que vai mexer ali. Porque o instalador está sendo pago para instalar o sistema fotovoltaico e não mexer na sua rede elétrica. Então, na minha opinião, cada comprador teria que contratar o seu eletricista de confiança para consertar isso. Beleza? E não deixar para o instalador fotovoltaico. Eu sou instalador fotovoltaico e sou eletricista. Só que eu prefiro não mexer na parte elétrica da residência para não ter problemas futuros. Deixa isso com o cliente e instalador da parte da rede elétrica da casa dele, de confiança dele. Combinado? Isso é fundamental. Feito isso, tem que avaliar também a bitola dos fios, as medidas dos fios, os milímetros que aqueles fios têm na sua residência. Tá? Você pode usar fio de 6 milímetros, 10 milímetros, 16, 25, 32 milímetros. Vejam bem, se você for instalar um sistema fotovoltaico na sua casa, até aí 4 módulos, até 4 placas, você ter uma rede elétrica que está chegando para dentro da sua casa, no padrão ali do quadro de disjuntor que está dentro da sua casa, e o fio for 6 milímetros, será que eu posso instalar? Até pode, porque é 4 módulos só, é um sistema pequeno, correto? Vamos esperar passar o carro aí, peraí. Passou o carro do vendedor, vamos continuar falando. Então, se a bitola do seu fio, aquela medida do fio seu for 6 milímetros para 4 módulos, é aceitável. Passou de 4 módulos, vou colocar 8, 10, 12 módulos fotovoltaicos, placas solares, aí já tem que ser até 10 milímetros. 12 módulos, 10 milímetros, beleza? A bitola do fio, 10 milímetros. Vou colocar mais. A sua rede elétrica da sua casa teria que ser um fio 16 milímetros. Dependendo a quantia de módulos, tem que ser mexido nisso. Mas você vai trocar essa rede elétrica? Não. Aí entra o vendedor também orientando mais este passo para você. Como é que você pode fazer? O sistema fotovoltaico, a instalação do inversor, tem que chegar até o padrão, que é o que eu mostrei aí, aonde está o poste que recebe a energia da concessionária. Mandar a rede fotovoltaica, o inversor, a rede alternada, diretamente nesse poste. Isso ajuda muito. Por quê? Você não vai mexer na estrutura para dentro da residência, da parte elétrica, nunca. Certo? Eu vou mandar essa rede elétrica diretamente para o padrão. Ou, veja bem, olha aqui, o poste está aqui instalado, certo? O relógio que vai para a rua está recebendo essa energia aqui. E aqui está mandando a energia para dentro da casa. E aqui é a caixa de disjuntores, que está chegando dentro da casa. Você pode instalar a rede fotovoltaica, a energia solar, neste fio que chega antes, aqui ó, nessa chegada antes, e nunca na saída para distribuição dentro da casa, tá? A distribuição dentro da casa, evitar ligar aqui ó, o sistema fotovoltaico. Tá? Eu vou instalar o inversor, então você tem que ver isso, se a sua casa tem acesso a essa rede elétrica que está chegando do padrão e indo para o quadro de disjuntor. Então eu vou instalar o inversor, aonde neste fio pode ser instalado até dentro desse quadro aqui, ó,
certo? Coloca um outro disjuntor aqui dentro, certo? E instala na chegada, antes e não na saída, porque a saída pode ter o que? Um DR, e esse DR aqui pode começar a ficar caindo. Se você ligar na saída dos disjuntores do quadro lá dentro da sua casa, você vai ficar derrubando os DR, beleza? Então instala antes. Você instalando antes, você está pegando a energia diretamente da rua. Mas para isso, verifica a bitola desses fios, a medida deles. Verifica a medida desses fios que está chegando, se é adequada para você ligar o inversor aqui. Porque senão você vai derreter essa rede elétrica também, tá? A bitola do fio, as medidas desses fios é de extrema importância, tá? Então, verificado isso. Outro passo a ser verificado é o telhado, se ele tem espaço para colocar a quantia de módulos ali desejado, tá? E se ele não tem sombreamento, porque se ele não tiver espaço, você comprou aí 20 módulos, o seu sistema fotovoltaico são 20 módulos, só que o espaço aonde você vai colocar, que vai bater sol virado para o norte, esse telhado tem espaço para o norte, para 10 módulos, e os outros módulos estão virados para outra localidade, tipo sul, leste ou oeste. Isso derruba o rendimento também. Então o que você tem que fazer? Verificar se o seu telhado tem espaço de sobra para colocar esses módulos fotovoltaicos virado para o norte. Ah, mas vou ter que dividir. Então você está ciente que uma parte de módulos vai ter um rendimento inferior ao que está virado para o norte. Se você não tem telhado para isso, tá? Então você vai ter que comprar mais módulos fotovoltaicos para suprir a deficiência que para você está sendo oferecido. Combinado? É fundamental você saber se você tem espaço no telhado, se ele tem local virado para o norte, ou segunda melhor opção, leste. Terceira melhor opção, oeste. E evitar sul. Mas se o seu telhado é para o sul, você está ciente que você tem que comprar mais módulos fotovoltaicos para suprir essa deficiência. Ok? Então toma cuidado e verifica se o seu telhado não tem sombreamento de prédios laterais, de vizinhos, árvores, tudo isso daí. Se bateu sombra ali, vai perder rendimento também. Então você tem que ter espaço, de preferência telhado virado para o norte e não ter sombreamento naquele telhado. Tudo isso faz com que o seu rendimento daquela instalação fique a desejar. E outro fator importante, saber se a inclinação, tá? A inclinação dos módulos fotovoltaicos é de extrema importância, tanto para o rendimento quanto para a sujeira. Quanto mais inclinado os módulos fotovoltaicos, as placas, mais tempo elas permanecem limpas, porque a própria chuva bate aqui, a água corre e faz uma limpeza da poeira. Agora, se os módulos foram ficando menos inclinados, acumula aquela água, aquela crosta daquela poeira vai ficar ali, porque não limpou e não correu a água. Assim a água corre, assim ó, tem pouca caída, a água corre pouco, acumula muita sujeira. Então, isso fica a desejar. E a inclinação dos módulos tem que ter aí no mínimo 10 centímetros. Os piores telhados para a gente fazer isso são os telhados de telhas de fibra cimento, que é conhecido como brasilite, e telhados de folha de zinco ou até mesmo telhados sanduíche, porque esses telhados têm poucas caídas e esse rendimento fica a desejar. Então você tem que dar um jeito de inclinar esses módulos, até mesmo aproveitar essa inclinação que você vai fazer extra, virar para o norte, certo? E verificar se não tem sombreamento. Mas os telhados, folhas de zinco, sanduíches e fibra cimento, é ruim demais para colocar fotovoltaico devido à sua inclinação.
ok? Então, a gente já verificou aí o padrão, o telhado e a fiação, correto? Feito isso, a sua casa está adequada para colocar o sistema fotovoltaico. Se o seu telhado é sanduíche, é folha de zinco, é brasilite, amigo, pensa 2 vezes antes de colocar o fotovoltaico, porque as placas com menos inclinação, menos rendimentos vão ter. E vai te dar a manutenção mais. Qual que é a manutenção? Porque está sujando mais, você vai ter que limpar mais, vai estar sempre subindo lá no seu telhado para fazer essa limpeza. E se você colocar na ponta do lápis o que você está gastando por essa limpeza, tanto mão de obra e água, sabão ou outros atrativos que você leva ali para limpar o seu sistema fotovoltaico, você está pagando energia do mesmo jeito. Ele está matando energia para você, mas só que você vai limpar, não vai? Põe na ponta do lápis, você não gastou para pagar essa limpeza? É uma energia. Pensa bem. Telhados, folha de zinco, sanduíche e eternites ou brasilites. Ó, é problemático. Pensa bem, tá bom? Muitos condomínios hoje, para economizar em telhados, põem telhas mais baratas e isso, ó, para o sistema fotovoltaico, fica a desejar. Você vai gastar com estrutura para isso, certo? Agora vamos para o último item do assunto de hoje. Outros vídeos nós vamos falar aqui. Local do inversor, gente. Pô, o cara tem uma baita de uma casa bonita e você vai colocar esse inversor aonde? A estrutura para chegar com esse fio tem que ser construída, tem que fazer tubulação externa, entendeu? Tem que sair com a tubulação. Você vai receber a tubulação que vem a fiação dos módulos fotovoltaicos, que é conhecido como energia contínua, e depois vai sair com a corrente que sai do inversor para ligar na rede elétrica, que é conhecido como corrente alternada. Isso daí vai ficar exposto, isso daí vai ficar à mostra. E tem muitos clientes que não tem estrutura para você colocar isso. Aí você tem que orientar o cliente que você vai colocar uma caixa lá, tem, dependendo a marca e modelo que você for instalar, vai até 2 caixas. Você precisa colocar ainda o string box, que é a proteção para isso, certo? Muitos inversores já estão vindo com isso tudo embutido, mas é só um inversor. Mas é uma estrutura a ser instalada. Aonde você vai colocar? Procura colocar aonde? De preferência mais próximo do padrão que vem da rua, certo? Uma vez que você verificou toda a fiação, veja com o cliente para você instalar isso naquele local. Só que aí você vai ter que montar uma estrutura de tubulação para levar toda esta fiação até o inversor. Aí você não vai colocar isso aí na cozinha do cliente, no banheiro do cliente, na sala do cliente. Procura uma edícula, mas se você for colocar na edícula, às vezes a edícula é no fundo, o padrão é lá na frente. Olha o que o cliente vai gastar de fiação para chegar nisso aqui. Tudo isso encarece. E tudo isso não é explicado para você. Ok? Tudo isso não é passado para você. Então você estuda o local da instalação do inversor, porque aquilo lá vai ficar externo, por mais bem feito que seja feito essa estrutura, você como instalador, você como vendedor, vai lá e bate o olho e fala, ó, ficou bem feito. Mas o cliente, meu amigo, ele não fica contente. Ele falou, puta merda, colocou esta caixa aqui, ó, na minha edícula, colocou isso aqui perto da minha lavanderia, colocou isso aqui na minha sala, ou na área, na garagem. Tem cliente que não liga, mas tem cliente que vai ficar incomodado. Então, estuda isso, conversa isso, esses assuntos com o vendedor. Vê se esse vendedor não está ali para te enganar, se ele não quer empurrar produto em você. Porque depois que instalou, será que você vai conseguir fazer essa reclamação e ter um suporte disso? Porque o vendedor quer vender o peixe dele. Quem tem que se virar depois, o mais prejudicado disso são 2, cliente e instalador. Porque o instalador corre um extremo risco de vida ao instalar sistema fotovoltaico na casa de alguém ou num comércio. Qual é os vários riscos? Isso eu vou falar no próximo vídeo. Mas só vou falar 2 aqui.
Primeiro passo, altura. Segundo passo, ele está mexendo com rede elétrica. Tá? Então é extremo risco. Extremo risco. Por isso que ele tem que ganhar muito bem, mas muito bem mesmo. Tá? Porque total responsabilidade será cobrado dele. Beleza? Não é pagar por dia não para o instalador. Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo. Então, estuda esses fatores que você não vai ter dor de cabeça aí na sua casa. Você vai ver como a sua estrutura fica perfeita. Tudo combinado, não é caro. E você pode comprar energia solar hoje na Vivences, tá? Tá o site aparecendo aí, o telefone tá aparecendo aí. A Vivences dá total suporte para você ser orientado a comprar energia solar. Combinado, gente? Um grande abraço e ó, vale a pena.